Reis de Israel. A divisão do reino de Israel. O comportamento de Salomão foi reprovado pelo Senhor, que por sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu seu julgamento durante o período de sua vida, não retirando o reino de sua mão. Mas após a sua morte, Deus derramou seu castigo, tirando assim o reino de seu filho Roboão. Como punição pela idolatria de Salomão, após a sua morte, o reino de Israel foi dividido, tornando-se duas nações: Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Mas nesse tempo já estava havendo um grande descontentamento entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam às tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de impostos. Judá, reino do sul. O reino de Judá limitava-se ao norte com o reino de Israel, a oeste com a inquieta região costeira da Filistia, ao sul com o deserto do Neguebe e a leste com o rio Jordão, o Mar Morto e o reino de Moabe. Era uma região alta, geograficamente isolada por colinas de montanhas ao oeste, o Mar Morto a leste e pelo deserto do Neguebe ao sul. Sua capital era Jerusalém, onde encontrava-se o Templo de Jerusalém, o qual, segundo a Bíblia, teria sido erigido por ordem do rei Salomão para abrigar a Arca da Aliança. Mapa dos dois reinos no século IX ou VIII até 586 a.C., sendo Jeroboão como primeiro rei de Israel, reino do norte, e Roboão como primeiro rei de Judá, reino do sul. Rei Roboão. Foi Roboão a Siquém, pois todo Israel se reunira ali para fazê-lo rei. 1 Reis 12:1 e 2 Crônicas 10:1. Embora tenha sido reconhecido imediatamente como herdeiro legítimo do trono, havia um forte desejo de alterar o caráter do governo. A carga tributária a qual eles haviam sido submetidos durante o reino de Salomão era muito pesada, e portanto o povo se reuniu em Siquém e exigiu do rei um alívio de suas cargas. Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura cerviz de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Respondeu Roboão: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. 1 Reis 12, versículos 4 a 5. Depois de 3 dias, tendo consultado uma geração mais jovem de cortesãos que havia crescido com ele, em vez de seguir os conselhos dos anciões, ele respondeu soberbamente ao povo. Veio Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. Respondeu o rei ao povo asperamente, deixando o conselho que os anciões lhe haviam dado. Falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, eu ainda aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, e eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis, capítulo 12, versos 12 ao 14. O rei não deu ouvidos ao povo, porque a causa era do Senhor. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, pois esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. 1 Reis 12, 15. Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. 1 Reis 12, 16. Após isso, quando as tribos do norte se rebelaram, Roboão quis partir para a repressão militar com 180.000 soldados, mas foi desaconselhado pelo profeta Semaías, que declarou que a separação do reino estava em conformidade com a vontade do Deus de Israel. Vindo Roboão a Jerusalém,
reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, a fim de pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Dize a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a toda a casa de Judá, a Benjamim, e ao restante do povo: assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejarei contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, pois eu é quem fiz essa obra. Ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo o seu mandado. 1 Reis, capítulo 12, versos 21 ao 24. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Era filho de Salomão e de Naamá, a Amonita. Salomão, seu pai, era filho de Davi e de Betseba, a esposa de Urias, o heteu. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. O nome de sua mãe era Naamã, a Amonita. 1 Reis 14, 21. Fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor. Com seus pecados que cometeram, provocaram-no a zelos, mais do que fizeram seus pais. 1 Reis, capítulo 14, verso 22. Devido ao seu pecado, Deus iria punir a nação de Judá. No 5º ano do reinado de Roboão, Israel foi invadido pelos exércitos do faraó Sisaque, sendo Roboão compelido a pagar tributo com os tesouros do templo de Jerusalém e do palácio real. Roboão teve 18 mulheres e 60 concubinas, e teve 28 filhos e 60 filhas. Dentre suas esposas, a Bíblia menciona Maalate, filho de Jerimote, filho de Davi e Abial. Abial era sobrinha de Davi, filho de Eliabe, filho de Jessé. Maalate foi mãe de Jeus, Semarias e Zaão. Maaca, filha de Absalão, ela foi a mãe de Abias, Ataí, Zira e Selomite. Ela foi esposa depois de Maalate e era a mais amada das esposas de Roboão. O reino de Judá, no reinado de Roboão, afundou cada vez mais na decadência moral e espiritual. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. E com os 58 anos de idade, Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Ele foi sucedido por seu filho Abias. Fontes: Bíblia de Estudo Thompson, Bíblia King James 1611, site Wikipédia. Narração: Wendel Andrade, canal Nova Jerusalém. Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal.